Tá difícil entender a diferença entre luz contínua e luz de flash no seu trabalho? Você ainda hesita em não usar flash porque não entende? Talvez agora eu vou conseguir passar para você a dificuldade que foi gerada no começo também comigo. No flash, normalmente, tá? A gente tem uma percepção muito rápida do piscar dele. E isso acaba dificultando esse entendimento. Por quê? Numa câmera fotográfica, a relação de tempo de exposição, assim como a abertura da lente, são fatores que influenciam na captura dessa luz. O flash, muitas vezes, não entra nessa conta. Vou dar um exemplo. Se você faz uma exposição em luz contínua, seja no sol, seja numa cortina de LED, seja em qualquer tipo de luz, o tempo da sua câmera, ou seja, da sua fotografia, a velocidade dela, interfere em capturar mais ou menos luz. Então, numa condição dessa, você tem a real certeza que se aumentando a velocidade da sua câmera, você vai cortar essa luz. Se você diminuir a velocidade da sua câmera, ou seja, você vai estender o tempo de exposição e vai ter mais luz. Claro, considerando que a luz não vai ter alteração, não vai ser modificada, o tempo ou a potência dela, esse tipo de coisa. Então, seguindo essa regra, é perceptível. Aumentando a velocidade, eu corto a luz, diminuindo a velocidade, eu aumento a captura de luz, aumento a luz na minha foto. Aí envolve outros fatores. Por exemplo, se você baixando a velocidade, corre o risco da pessoa ou que você está fotografando, caso tenha algum movimento, ou até mesmo você, dando uma trepidada, uma tremida, uma mexida, a foto não sai com o foco cravado, porque ela houve essa movimentação. E aí começa a dificultar. Você tem uma condição de luz desejada, mas não vai ter a velocidade. Vai ter que apelar o quê? Subir um ISO ou abrir mais a lente, caso seja possível. Aí envolve fatores de fotografia. Se o ISO aguenta, se vai ter ruído, se não vai. É comum isso. Então, o LED ou lâmpada incandescente, qualquer tipo de lâmpada, comparado ao flash, é uma potência muito menor. Então, nessa situação, quando você ainda se prende numa luz contínua, você está limitando muito a condição da sua fotografia, devido a esses pontos. Tudo bem, minha câmera aguenta um ISO super alto, beleza. Mas haverá situações que um flash vai poder te dar muito mais liberdade, tanto na forma de controle dessa luz, em termos de modificadores, quanto na potência. E é isso que eu acho legal. Eu gosto muito de usar o flash por causa disso. Quais são as possibilidades que o flash me traz? Por exemplo, eu vou fazer alguns tipos de flash, claro, tá? Eu vou fazer um ensaio externo. Com luz contínua, você não consegue agregar essa luz na sua foto ou na sua cena. Por quê? O sol brigando com o seu LED ou com a sua fonte de luz é muito mais forte. Já no flash, eu consigo controlar a luminosidade da cena e enfatizar com o flash. Como? Se meu flash possui high sync, ou seja, que me permite fazer foto em velocidades acima do sincronismo, ou seja, normalmente as câmeras vão 200, vão 250. Permitindo dessa forma, eu chego até 1/8000. Nessa velocidade, eu corto praticamente a luz do dia e tenho essa velocidade. Ou de uma outra forma, me permite usar uma lente muito mais aberta e ainda assim não superexpor a cena do dia. Então eu faço esse controle. Eu aumento a abertura da lente, quando eu aumento entra mais luz, mas eu elevo a velocidade. Elevando a velocidade, a minha luz contínua, que seria a luz do sol, acaba diminuindo. E aí eu venho com o flash e complemento na cena, no que eu quero, seja na modelo, seja no objeto, e assim por diante. Então funciona muito bem.
Como ele pisca muito rápido, eu vou fazer um exemplo aqui, não sei nem se o flash aqui atrás vai disparar ou vai ser capturado. Ele vai disparar, mas eu não sei se a câmera vai conseguir entender, tá? Um disparo, dois disparos. Eu aumentei a potência no máximo, para quê? Todo flash, quando tem uma potência muito alta, regulado na potência muito alta, a onda dele, o pico de luz dele se torna maior. Então eu fiz a potência mais alta para que seja perceptível na filmagem, pelo menos uma piscada. E aí entra nessa forma, o pico da luz de flash, que interfere para você. Vamos dizer uma cena que você tenha 1 segundo de exposição. Se você está usando luz contínua, esse 1 segundo é justamente o tempo total que você vai capturar a luz e fazer a sua imagem. No flash, se você coloca 1 segundo de exposição, mas dispara também flash, o seu flash não vai ficar 1 segundo emitindo luz. Ele emite em torno de uma fração, né, de segundo em 1/800 no mínimo. Então a fração é muito rápida desse flash. Então se você tem uma sala totalmente escura e acionar o flash, você vai ver apenas a piscada. Se você tem a luz contínua dentro de uma sala escura e prevalecer 1 segundo, essa luz vai dar continuidade em 1 segundo ou qualquer que seja o tempo que você regular. Então, eu vejo assim, a maior dificuldade hoje das pessoas em entender o funcionamento do flash é, primeiro, eu não consigo enxergar a luz do flash. A luz do flash, ela não se dá apenas no tempo que ela permanece, que isso é muito pequeno. É mais na potência que ela emite a quantidade de luz. Já na luz contínua, entre os dois, o tempo de exposição mais a potência da lâmpada, seja LED, seja qual for. Então, vale gravar novamente. No flash, considero apenas a potência do flash, o quanto de potência ele vai disparar, tá? Na regulagem do seu flash. O tempo de exposição não interfere, porque a piscada dele é muito rápida. Então, esse flash, ou seja, esse piscar, não entra na somatória do tempo de exposição. Por isso que num ambiente totalmente escuro, se você fotografar, é apenas luz do flash e numa fração muito rápida. Não importa se sua regulagem de tempo vai estar 1 segundo, 2 segundos. Dê uma piscada de flash, vai ser aquele momento do registro. Eu tenho até uma foto interessante que eu vou mostrar, onde eu juntei exposição, ou seja, longa exposição, eu vou botar no vídeo. É uma foto que eu fiz no deserto uma selfie no deserto do Atacama, que eu achei que valia a condição para fazer isso. O momento de exposição da câmera era 15 segundos, ou seja, a minha foto foi feita em 15 segundos. Para quê? Para capturar a luz das estrelas. Porém, o flash que eu levei, era um flash de sapata, eu disparei no breve momento dele, para iluminar onde eu estava sentado e o ônibus onde eu estava perto, encostado, na verdade. Então, a foto se tornou 2 imagens. Qual que é? Os 15 segundos, registrando todo o céu estrelado, e como onde eu estava numa condição muito escura e o ônibus também estava sem nenhum tipo de iluminação, eu complementei com apenas uma piscada do flash. E essa piscada do flash serviu para iluminar a minha pessoa, meu corpo, assim como o ônibus, e um pouco do ambiente em volta, trazendo um pouco dessa característica. Então, normalmente, quando você junta, até complementando, longa exposição, a foto é feita em 2 passos. Em primeiro passo, a longa exposição por si, ou seja, o tempo total que o sensor vai ficar exposto à luz contínua, que seria a luz do céu, luz das estrelas, e depois o piscar do flash, que é a segunda luz de complemento. Eu acho que dessa forma vale entender que o flash não tem controle sobre o tempo de exposição, apenas na abertura da sua lente, devido à fração dele ser muito rápida.